Vou botar, vou aumentar, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Vou fechar aqui, não sei se atrapalha vocês, se tá uma claridade, porque eu vejo muito claro aqui, não sei se isso é ruim para vocês. Qualquer coisa, vocês podem me chamando, tá bom? Ah, não preciso botar isso, vou só parar de compartilhar a imagem que eu também, assim. Depois eu volto para vocês poderem fazer figurinha. E mandarem foto, que às vezes eu recebo foto das aulas que eu tô dando para vocês. Bom dia, pessoal. Então, peraí, eu comecei a gravar antes de vocês botarem a presença? Vejam só se já estava gravando, tá? Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai estar falando de patologia mamária. E só para... Deixa eu compartilhar aqui. Recordando, então, a anatomia da mama, a gente tem que recordar, né, a localização do tecido glandular mamário. A mama, né, é uma glândula, é um anexo cutâneo e essa glândula, ela fica localizada lateralmente ao osso, né, esse osso aqui, o externo, fica localizada na frente da musculatura peitoral. Isso é importante porque é um ponto, né, um ponto anatômico quando as cirurgias mamárias elas são realizadas, tá? Aqui a gente tem essas bolinhas que são os linfonodos. A gente tem linfonodos espalhados por todo o corpo. Lembrando que esses são os órgãos, né, importantes para estarem fazendo a drenagem. E é extremamente importante nesses linfonodos o quê? Saber que quando a gente tem uma lesão maligna da mama, esses linfonodos aqui na axila é que vão estar recebendo a drenagem desse conteúdo tumoral. Isso aqui é importante para a gente entender como as metástases de tumor de mama se comportam, tá? Quando eu quero me referir, se eu quiser falar com vocês a respeito de uma lesão mamária, ou se vocês quiserem colocar isso no prontuário de um paciente, ou quiserem conversar, anotar, é importante a gente ter alguns pontos anatômicos para a gente se referir ou para a gente acompanhar essas lesões mamárias. Então, a gente divide a mama em quadrantes através dessas linhas. E quando eu quero me referir às lesões que estão localizadas acima do mamilo, eu posso falar que eu estou nos quadrantes superiores da mama e abaixo do mamilo nos quadrantes inferiores da mama. Se eu estou próximo à região axilar nos quadrantes laterais e próximo à região external nos quadrantes mediais da mama. Quando eu tenho lesões ou alterações encontradas nessa região, eu vou falar região retroareolar, tá? E eu também posso imaginar que a mama, né, ela é esse relógio, uma segunda opção. E se eu quero, por exemplo, falar de uma lesão, de uma retração, de um nevo, de alguma alteração encontrada nessa região, eu posso me referir à lesão a 1 hora, lesão a 7 horas. Isso aqui é importante, porque vocês vão conseguir reproduzir o que vocês estão vendo de uma maneira mais fácil para o entendimento de uma outra pessoa. Para a gente estar recordando a histologia da mama, a mama ela é formada por quê? Por ductos e por lóbulos. E é muito importante que a histologia é muito simples. A gente tem, né, como tecido epitelial da mama, esses ductos e lóbulos que são revestidos por apenas 2 tipos de célula. Vocês têm na mama células epiteliais e células mioepiteliais. As células epiteliais são essas células mais internas, que são as células responsáveis pela síntese do conteúdo lácteo. E as células mioepiteliais, vamos lembrar por esse nome aqui, ó, mio, são responsáveis por contrações, são responsáveis por movimento. Então, essas células que são as mais externas, elas estão nessa localização, elas vão realizar a contração e elas que vão ser responsáveis por estar fazendo a extrusão, a locomoção desse conteúdo lácteo. Então, tendo esses 2 tipos celulares, a gente sabe que está frente a um tecido histologicamente preservado. Esses ductos, né, eles são arranjados, né, de uma maneira organizada, e eu vou estar no final desse ducto formando estruturas de lóbulos
e lobo mamário. O lobo mamário é o conjunto desses ácinos, que são essas estruturas arredondadas. Então, o conjunto dos ácinos vai formar o quê? Um lóbulo mamário. O conjunto de lóbulos mamários, que a gente consegue ver melhor nessa imagem aqui embaixo, vai formar um lobo mamário. Esse lobo mamário vai desembocar num ducto maior. A gente tem esses ductozinhos que são pequenininhos e eles vão confluir para um ducto maior. E depois, então, eles vão estar desembocando na papila ou no mamilo. Então, é muito simples essa histologia. A estrutura do ducto, né, tem a mesma histologia dos ácinos mamários, eles têm essa conformação meio estrelada e são estruturas responsáveis pela condução. Então, mais uma vez, olhando a histologia, eu tenho uma dupla população celular, eu tenho células epiteliais, células mioepiteliais, tanto nos ácinos mamários quanto nos ductos mamários. A papila é essa protuberância que a gente vê na extremidade anterior da mama, e aqui o tecido areolar. Quando a gente olha lateralmente essa mama, a gente vê, né, osso, a gente vê musculatura peitoral. Esse tecido amarelado que a gente vê aqui é a gordura e aqui o tecido epitelial. Então, na mama a gente tem tecido, né, estromal, que é o tecido de sustentação, a gente tem tecido fibrogorduroso. E a gente tem o tecido epitelial, que são os ductos e os lóbulos mamários. Esses ductos e esses lóbulos, que são epitélio mamário, eles ficam inseridos, né? Eles ficam espalhados nesse tecido estromal, que é o tecido de sustentação, gordura e tecido fibroconjuntivo. E existe uma variação na quantidade desse tecido. Existem as mamas que contêm uma quantidade maior de gordura e aquelas mamas que contêm uma quantidade maior de tecido fibroso. Isso pode ser uma variação normal da idade ou pode ser uma variação individual. Existem mulheres com a mama mais gordurosa e mulheres com a mama mais fibrosa. Em relação à papila ou ao mamilo, existem variações anatômicas também. Existem mamilos que são mais protrusos, mamilo invertido, mamilo totalmente invertido com essa septação, mamilo semi-protruso. Isso, na verdade, é variação anatômica e podem não trazer nenhum tipo de complicação. A maior complicação do mamilo invertido é com a amamentação, mas existem técnicas para você estar revertendo isso. Então, a gente pode considerar também que são variações anatômicas do mamilo. Então, nessa imagem aqui, da histologia, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver o tecido... Olha o que eu fiz. A gente consegue ver o tecido... Pessoal, eu não estou olhando o chat porque o pessoal está dando presença. Se quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem falar, por favor, tá? Eu não vou ficar acompanhando por aqui, senão fica toda hora chegando mensagem. Eu vou ver esse tecido epitelial, que são os ductos e os lóbulos mamários, e eles estão inseridos nesse estroma. Essa parte que a gente está vendo mais rosa é a parte de tecido conjuntivo ou tecido fibroso da mama. É a parte densa da mama, que a gente tem uma consistência mais densa. Essa parte branca que a gente está vendo aqui é a parte onde eu tenho tecido gorduroso. O tecido gorduroso da mama, quando eu tenho processamento, ele fica branco. Então, sempre que eu estou vendo a área branca da sustentação da mama, eu estou vendo a área gordurosa. E quando eu estou vendo essa área rosinha, eu estou vendo a parte fibrosa do estroma mamário. Existem lesões da mesma forma como na mama feminina, que acometem a mama masculina. Na mama masculina, a gente tem a estrutura dos ductos, mas a gente não tem aquele arranjo acinar e aquele arranjo em lóbulos mamários. Em relação às patologias que acometem principalmente a mama masculina, a gente tem a ginecomastia e existe o carcinoma da mama masculina também. E essa semana, por coincidência, eu vi um tumor de mama masculina. E se eu tiver foto, depois, eu acho que eu tenho foto, eu vou botar no grupo de WhatsApp para vocês, que é mais fácil, que está no meu celular. Tá? Eu já vi umas 3, 4 vezes, depois que eu comecei a fazer patologia em Volta Redonda, eu já vi umas 3 lesões em mama masculina. O tumor mais comum da mama masculina é o carcinoma ductal, assim como na mama feminina.
Esse paciente, ele tinha história familiar de câncer de mama, a mãe dele tinha câncer de mama, morreu de câncer de mama, ele tinha 50 e poucos anos, e agora o que é importante estar fazendo, em especial nesse caso, é fazer a investigação, porque ele tem 2 filhas, e a gente sabe que esses tipos de lesões, esses cânceres que são familiares, tem uma possibilidade de haver uma mutação genética. Então, essas filhas precisam ser investigadas para que, se houver algum tipo de mutação genética, tomem-se as providências, né? Talvez elas sejam submetidas à retirada da mama numa idade mais nova, para evitar que o carcinoma de mama possa se desenvolver, se elas forem geneticamente mutadas para esse gene. Se eu tiver foto, eu coloco no grupo quando a aula acabar, tá bom? Hoje a gente vai estar abordando essas 4 entidades, 4 patologias que são as mais comuns na mama. Fibroadenoma, carcinoma intraductal, doença de Paget do mamilo e carcinoma ductal invasivo. Fibroadenomas são lesões nodulares que surgem na mama. É a lesão mais comum da mama feminina quando eu estou falando de lesões benignas. Surgem em mulheres jovens, geralmente na idade reprodutiva. Essas lesões elas podem ser únicas ou podem ser múltiplas e bilaterais. Por que é importante que vocês conheçam essas lesões que podem estar acometendo a mama? Porque muitas das vezes essas lesões elas são vistas em mulheres jovens com 20 e poucos anos. E essa moça sente, né, palpa esse nódulo na mama e acaba ficando desesperada com isso. Vocês tendo esse conhecimento, já é muito importante que vocês possam estar orientando essa pessoa, essa moça, que pode se tratar de uma lesão benigna e que a probabilidade de ser uma lesão benigna é muito grande, tá? Essas lesões, elas têm como característica uma mudança do tamanho no período menstrual. Então, pode aumentar de tamanho na fase tardia de cada ciclo menstrual. Essas lesões elas podem ser doloridas e elas podem regredir após a menopausa se essas lesões não forem excisadas antes. Então, se você descobre um fibroadenoma numa mulher que já está próxima à menopausa, o que pode acontecer, existe uma possibilidade dessas lesões elas serem acompanhadas, porque existe estudo, né, e existe a comprovação de que essas lesões regridem quando você tem a diminuição do estímulo hormonal. Essas lesões, elas são caracterizadas por terem, né, essa delimitação bastante nítida com tecido mamário adjacente. Isso é uma característica muito importante que vocês devem lembrar disso da aula de neoplasia. Quando a gente tem lesões de aspecto maligno, qual que é o aspecto do bordo dessas lesões que tem características de malignidade? Como elas são? Lesões de aspecto maligno, como elas apresentam seus contornos ou seus bordos? Mal delimitado? As lesões, elas são mais mal delimitadas e elas têm um caráter infiltrativo. Essa é uma característica. Vou botar aqui no chat para ver se vocês responderam, mas é exatamente isso. Quando a gente está estudando, né, lesões que são de aspecto benigno, isso na aula de neoplasia, como é que elas são? Elas têm o contorno mais regular. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Lesões de aspecto benigno, elas são bem delimitadas, com um parênquima adjacente, elas são regulares. As lesões que têm aspecto de malignidade são lesões que têm um aspecto mais infiltrativo. O bordo da lesão de aspecto maligno é infiltrativo. Por isso a gente não consegue ter uma nitidez, consegue ter uma segurança quando vai fazer a excisão dessas lesões. A gente não consegue destacar ela do parênquima adjacente porque elas vão estar crescendo de uma maneira infiltrativa. Essa é uma característica dessas lesões. Então saibam disso. Quando tiverem, né, analisando frente a uma lesão dessa, o que vocês vão pensar? Primeiramente, no que a gente tem que avaliar é o contorno. E aqui chama muita atenção o contorno dessas lesões ser um contorno muito nítido, muito bem delimitado. Elas são brancacentas ou peroladas, ou são lesões mais rosadas, e elas têm esse aspecto aqui meio lobular.
formando essas estruturas que às vezes dão um aspecto de fendas no meio da lesão. Se a gente tentasse destacar essa lesão do parênquima mamário adjacente, isso seria uma possibilidade. Elas têm em volta delas uma delicada membrana, uma delicada cápsula fibrosa. Essa cápsula fibrosa ela pode ficar mais densa, mas a tendência é que seja uma membrana muito delicada. Aqui, mais uma vez, esse aspecto da lesão formando essas estruturas tipo fendas e uma membrana bastante delicada. Aqui, mais uma vez, de novo. Essa lesão aqui muito bem delimitada, que vocês conseguem ver aqui nessa lesão, que ela foi uma lesão completamente separada, ela ficou destacada do parênquima mamário adjacente. Essa cirurgia aqui foi uma nodulectomia. A gente separou, vocês não veem nenhum tecido mamário aqui em volta, apenas a lesão que foi retirada. Essas lesões, elas podem, como elas têm esse aspecto benigno e elas são facilmente destacadas, a gente consegue fazer essa cirurgia sem estar retirando um tecido mamário em volta, fazendo apenas a retirada da lesão. Foi o que aconteceu aqui. Essa incisão em volta aqui da areola é uma opção cirúrgica, dependendo da localização da lesão, que a gente vai estar retirando. Na histologia, o que chama atenção quando eu estou vendo essa lesão? Eu observo principalmente que essa lesão ela tem um contorno bastante nítido do parênquima mamário adjacente. Isso é uma característica de benignidade. A lesão é completamente diferente do tecido mamário em volta. Aqui eu tenho fibroadenoma nessa porção do material e aqui eu tenho tecido mamário. Essa lesão do fibroadenoma ela não cresce infiltrando o tecido mamário adjacente. Ela cresce empurrando, uma característica de benignidade. Quando eu vou ver essa lesão, olha, ela tem essa delicada cápsula delineando e aqui eu tenho a proliferação dos componentes estromal e componente glandular do tecido mamário. Aqui, mais uma vez, eu tenho a lesão e o que eu vejo de diferente das outras lesões nessa daqui? Aqui eu tenho uma quantidade de tecido mamário adjacente e esse tecido ele não está infiltrado pela lesão, ele está empurrado pela lesão. Características de benignidade. Essas lesões, quando a gente palpa, são lesões que podem ter uma consistência mais endurecida, tá? Vai depender da quantidade de componente fibroso, componente gorduroso e componente epitelial. Nessas lesões, quando a gente quer estudar essas lesões, quando a gente procura essas lesões na literatura, onde a gente encontra essas lesões? A gente encontra essas lesões no capítulo de lesões bifásicas da mama. Por que lesões bifásicas? Porque nesse tipo de lesão, a gente tem a proliferação do componente epitelial da mama, porque aqui eu tenho proliferação dos ductos do epitélio da mama. Ductos, lóbulos e ácinos mamários, eles estão proliferados de uma maneira desorganizada. A estrutura normal histológica da mama não tem esses ductos dessa maneira. Como é que é a estrutura do ductos e dos ácinos mamários? Eles têm uma estrutura organizada em lobos, né? Os ácinos organizados em lobos e lóbulos mamários. Aqui, esse componente ele vai estar proliferado e desorganizado. E eu tenho também a proliferação do componente estromal da mama, que é esse componente que vai dar a sustentação. Então, aqui eu também tenho a proliferação de tecido fibroso ou tecido gorduroso. Então, vai depender do que vai estar predominando. Mas sabendo que quando eu estou frente a essa lesão, que é o fibroadenoma mamário, eu tenho proliferação dos dois componentes da mama. Por isso, eu encontro essas lesões dentro do capítulo de lesões bifásicas da mama, junto com outras lesões que podem, dentro desse capítulo tem o tumor filoide, que pode ser benigno ou maligno, tem o tumor filoide maligno, que é uma lesão maligna, que hoje acredito que seja a evolução de um mesmo tipo de lesão, mas hoje a gente vai estar abordando só o fibroadenoma, que é a lesão inocente da mama, que é uma lesão benigna. O que é importante eu analisar quando eu estou vendo a microscopia dessa lesão? A dupla população de células.
Quando eu vejo uma lâmina de fibroadenoma, eu vejo essa desorganização, eu vejo essa proliferação de componente epitelial e estromal, mas quando eu aproximo e vou procurar o tipo celular que está predominando ou que está constituindo esses ductos e esses ácidos, eu vou ver que a histologia está preservada. Embora esses ductos e ácidos estejam desorganizados, eu encontro os dois tipos de células. Eu encontro as células epiteliais e as células mioepiteliais. Isso é muito importante porque na malignidade, uma das características celulares que a gente vê é a perda desse tipo de célula mioepitelial. Então, encontrando os dois tipos de células, vocês sabem que, embora exista a desorganização e a proliferação dos componentes, a gente está frente a uma lesão benigna. Esse estroma, né, que é o tecido de sustentação dessa lesão, pode ter variação, assim como as lesões mamárias, assim como a mama, de uma forma geral, né? A gente pode ter as lesões que são mais fibrosas, lesões mais gordurosas, então isso é a variação mesmo. Aqui eu tenho lesões com o estroma, né, mais espaçado, eu consigo identificar quando eu vejo isso daqui. Esses ductos, esses ácidos de uma maneira muito desorganizada, a gente não vê aquela arquitetura, né, ducto-lobular organizada e preservada. E aqui a gente tem esse componente estromal de permeio bastante mixoide, bastante frouxo, de uma consistência mais macia do que a gente esperaria se fosse uma consistência fibrosa, mas uma consistência mais densa do que se fosse gordurosa. Então, existem essas variações que são de lesões para lesões. Essas lesões elas podem calcificar também, então se for feito, né, um exame de imagem, saber que podem aparecer focos de calcificação nessa lesão e que nem todas as lesões com calcificação na mama são lesões malignas. A gente pode ter conteúdo de cisto calcificando, fibroadenoma calcificando e carcinoma calcificando. Então, calcificações na mama precisam ser investigadas e não são sinônimos de alterações malignas na mama. Tá? Alguma pergunta de fibroadenoma, pessoal? Sem perguntas, professor. Sem perguntas ou sim perguntas? Sem perguntas. Então tá bom. Vamos adiante. Em relação ao carcinoma de mama, hoje é impossível a gente estudar alguma coisa de mama sem estar falando de carcinoma de mama, porque são lesões que estão... Professora, parou de compartilhar a tela. Parou? Parou. Ai, gente, o que eu apertei? Peraí. Voltou a compartilhar, não? Ainda não. Vê. Agora tá tudo... Voltou. Voltou? Voltou. Só colocar em modo de apresentação. Aí. Tá? Então, a gente não tem como hoje estar falando de mama sem falar de carcinoma de mama, que são lesões que estão cada vez mais frequentes. Os estudos para tratamento dessas lesões estão cada vez mais desenvolvidos, estão surgindo cada vez mais coisas novas para tratar essas pacientes, e essas lesões surgem atualmente cada vez em pacientes mais jovens. Então, a gente precisa estudar e ter um conhecimento dessas lesões. Quando eu falo de tumor de mama, 95% são adenocarcinomas. E esses tumores surgem da onde? Ai, para que eu botei essa lupa? Eu queria botar a caneta. Esses tumores, eles surgem da onde? Se são adenocarcinomas, eles surgem do epitélio da mama. E o epitélio da mama é o epitélio que forma os ductos e os lóbulos mamários, os ácinos, ductos, lóbulos mamários. Esse é o principal local de desenvolvimento dessas lesões, então são adenocarcinomas, e na mama a gente chama de carcinoma, tá? Mas todas as vezes que vocês escutarem falar carcinoma de mama, vocês estão frente a adenocarcinoma de mama. Essas lesões da mama, elas são divididas em lesões in situ ou lesões invasivas. Qual é
o nosso ponto de divisão desses tipos de lesão. O que é importante a gente avaliar? Qual é a característica histológica que a gente usa para analisar se essas lesões são in situ ou se são lesões invasivas? A invasão da membrana basal. Então, as lesões in situ são aquelas lesões que são restritas, que estão confinadas à membrana basal. E as lesões que são invasivas são as lesões que infiltram através da membrana basal o estroma adjacente. Qual que é a importância da gente saber diferenciar se uma lesão é in situ ou é invasiva? Qual que é a principal importância disso? Se disseminar. Exatamente. As lesões do momento que elas infiltram a membrana basal e se tornam lesões invasivas, e aqui na mama é importante a gente saber disso, porque as lesões que são lesões invasivas, o carcinoma invasivo da mama, ele pode ganhar a corrente linfática e dar metástase para onde? Para o linfonodo sentinela e aí se espalhar. Então, as lesões in situ são lesões onde as células neoplásicas estão confinadas a essa membrana basal, estão confinadas dentro do ducto mamário, e essas lesões, elas são consideradas lesões... Professora, Oi. a metástase só é via linfática ou tem outra via também? Na mama, existem outras vias. A gente pode ter metástases via linfática, via sanguínea e as metástases por continuidade, né? A gente tem, né, a possibilidade das lesões, só que cada lesão tem uma peculiaridade de invasão. Existem as lesões que fazem metástases via vascular sanguínea ou linfática, é uma possibilidade. As lesões, elas podem se espalhar, como no caso das lesões de próstata, por exemplo, infiltrando o nervo e seguindo o trajeto do nervo. Existem as metástases por continuidade, ou seja, uma lesão ela vai se espalhando através de um órgão e vai alcançando outro órgão. Isso a gente chama metástases por continuidade. Por exemplo, você tem um tumor de colo uterino que vai crescendo, se espalhando e compromete o reto, que é um órgão próximo. Ou um tumor que está no estômago e cresce e encosta no intestino. Isso é uma metástase por continuidade, tá? Ou contiguidade. E existem as formas de metástases por disseminação celômica, que é através das membranas, né? Que é peritoneal. Por exemplo, tumores de ovário. Esses tumores, eles